Chegamos no final do mês de novembro, no penúltimo mês do ano. Vou fazer aqui um registro de 2 disciplinas, né, que eu estou ministrando. Eu estou ministrando a terceira, mas não faz sentido eu fazer nenhum registro porque trabalha com manual essencialmente. Tá? As 2 disciplinas que eu vou fazer o registro aqui é Análise de Conjuntura Econômica 2 e Tópicos Especiais em Economia 3, né, que é a leitura desse livro aqui da Clara Matei. Sobre a disciplina Análise de Conjuntura 2, né, os 2 registros que eu vou fazer, tá vendo? Não é de todas as atividades que nós realizamos, tá? Ligado especificamente à aplicação da macroeconomia, né, como taxa de desemprego, taxa de juros, desempenho do PIB e taxa de inflação. O registro que eu vou fazer aqui foram 2 atividades que nós fizemos, uma sobre o conto A Teoria do Medalhão, do famoso Machado de Assis, né, que este conto retrata, tá, um pai ensinando um filho aos 21 anos a se tornar um medalhão dentro da sociedade. Tá? E o que é ser um medalhão dentro da sociedade? Tá? É você não ter ideias próprias e utilizar as ideias, né, convencionais comuns, né, da própria sociedade para ser aceito, né, ser bem aceito, ser um pouco, né, admirado, né, pelos seus pares. Né? E não dá para explicar, tá dando os detalhes de toda a ironia, né, do Machado de Assis, tá dando, mas é um conto fantástico que ajuda muito os alunos, tá dando, quando eles vão fazer as análises, tá dando, de cada um dos temas, entenderem o que isso significa hoje dentro do uso intensivo e exagerado, tá dando, da inteligência artificial. A segunda atividade que nós fizemos nessa disciplina foi dando um trabalho sobre a violência contra a mulher, tá? Estendido aí também, né, para as questões, né, de abusos, né, sexuais, tá? Inclusive contra crianças, né, e adolescentes, tá, dentro dos lares, né, na maioria pelos próprios familiares. Tá? E no caso, né, da violência contra a mulher, tá utilizando os instrumentos, tá, criativos, né, da análise de conjuntura, tá, abordado o tema, né, os dados alarmantes, tá, infelizmente o Acre se destaca de maneira exagerada, né, nesse tema, não sei os motivos propriamente dito, tá, nós vimos, né, os alunos apresentaram algumas possíveis explicações a respeito, né, para que sirva, né, de entendimento, né, dessa questão grave, né, da violência eterna, violência permanente, né, contra a mulher. Foi mencionado essa inovação mais recente, né, a Lei da Maria da Penha, né, onde você encontra, né, ali as definições, tá dando, as várias formas de violência contra a mulher, tá dando, estão ali listrados, tá dando, as diversas maneiras que as mulheres são agredidas. E, por último, né, que interessa desse registro, tá, é que nós, né, da teoria econômica, tá, temos 2 vertentes que abordam essa questão ligada com a questão de gênero. Tá? Uma que é mais ligada à questão das desigualdades econômicas propriamente dito, que é a abordagem ortodoxa, tá, da economia liberal, da economia, né, vamos dizer assim, chamada de mainstream, que trata tudo sobre como falha de mercado. É quase como um retardo, né, intelectual e tudo, tá, mas isso é próprio, né, da área na qual nós trabalhamos, etc. Tá vendo? A propósito disso, tá dando, em 2023, uma grande, né, acadêmica ganhou um prêmio Nobel, né, de Economia, a Cláudia Gold, né, porque tenta explicar essas desigualdades, né, econômicas, tá dando, de gênero.
Mas tem uma outra, né, que tem um braço, está dando mais ligado até essa questão, né, da violência contra a mulher, que é a chamada economia feminista. E eu disse, né, para os alunos que é muito necessário que eles saibam fazer essa diferença, tá dando, de uma para o outro, tá dando, para não ser tão retardo, para não trabalhar com tanto retardo ou com ser tão lerdo, tá, para para às vezes, tá dando, foi identificado lá, né, que tem nas propostas, né, para lidar com isso, tá vendo? Tem os alunos mais, né, da economia ortodoxa, né? A minha proposta é essa para resolver. E tem outros alunos que proporam, tá dando coisas, tá dando mais ligado, tá dando a questão da sociedade, né? Então, no campo, né, da parte de economia, tá dando, é essencial que a pessoa saiba fazer essa diferença, tá dando do mundo ortodoxo, né, do mundo do retardo e da economia, né, neoclássica, e o pessoal está dando que trabalha com isso na economia feminista, ou mesmo, tá dando, se a pessoa não é da área da área de economia, tá dando, para esses movimentos, né, que trabalham, tá dando, com grupos de mulheres, etc., que trabalham com esses autores e autoras, né, que fizeram trabalho extraordinários para explicar essa questão complicada, tá dando, e difícil de entender, tá dando, e também tá dando que nos causa, tá dando muita surpresa, tá dando pelo volume de casos que tá dando são divulgados, né, de mortes, de abusos de toda a natureza, tá dando nessa questão. Dito isso, tá dando, vamos para o trabalho propriamente dito, tá dando, desse vídeo, que é da outra disciplina, Tópicos Especiais em Economia 3, que é a leitura desse livro aqui da Clara Matei, A Ordem do Capital. E a Ordem do Capital, o subtítulo do livro é Como os economistas inventaram austeridades e abriram o caminho para o fascismo. Nós estamos fazendo uma leitura do livro, e leitura do livro significa que a gente precisa, né? Os alunos chegam lá, tá dando, com as anotações da leitura, tá dando, para levantar questionamentos ou perguntas, tá dando perguntas. É claro que tem alunos, né, que vêm lá da tradição do medalhão ou coisa parecida, que tá dando, não tem esse hábito, né, de levantar questionamentos, tá dando, ou mesmo perguntas, né? Mas isso não importa. O que é interessante é que nós estamos fazendo a leitura desse livro vencemos a primeira parte, né, do livro. A primeira parte, né, se refere à guerra, né, a Primeira Guerra Mundial e a crise, que o livro, né, ele é ambientado, o contexto do livro na política, né, do Benito Mussolini, tá dando, do Duccio, tá dando, que implantou o fascismo na Itália ali a partir de 1922, quando teve a marcha sobre Roma, né, com os camisas negras, né, que são os nossos milicianos hoje, né, ou, né, os CACs, que estão todos armados, né, pronto também para se o nosso ex, né, presidente, que foi condenado agora, se falasse, tá dando matar a gente aí, tá dando, esse pessoal, né, que é armado aqui na nossa sociedade, já faria um trabalho muito parecido, né, com os camisas negras. E essa primeira parte que nós vencemos, tá dando, ele tinha 4 capítulos, né? O primeiro, a Primeira Guerra Mundial e a Economia, que ali mostrou, tá dando, virando de cabeça para baixo a teoria econômica, que explicava a sociedade. Durante a guerra, ela mostra, né, que tanto na Grã-Bretanha como na Itália, tá dando, a economia passou, tá dando, a ser comandada essencialmente pelo governo, tá dando, tanto no campo da produção como no campo das legislações trabalhistas. E essa inversão, né, da teoria econômica, ela vai utilizar de todo o livro, que vai servir de ponto básico para o entendimento do conceito da austeridades, que é um dos objetivos da leitura do livro, porque é um conceito muito popular atualmente, tá? E a gente vai verificar que não tá dando uma ideia nova, tá dando, é igualzinho, tá dando, os argumentos, tá dando, são iguais àquele que era utilizado pelos economistas lá na época do Benito Mussolini. O segundo capítulo, né, é vamos dizer assim,
o título do capítulo, né? Uma escola de pensamento totalmente nova, né? Que era, ele coloca, né, duas vertentes aí, tá dando de os, né, trabalhadores pelo lado, né, e os, mas era mais, tá dando no sentido, tá dando da mobilização, tá? Ele vai mostrar como a sociedade participava ativamente, tá dando, fazendo reivindicações, etc, tá dando, e é muito interessante, né, porque ele vai mostrar, tá dando duas vertentes, né, dos, né, trabalhadores e dos chamados reconstrucionistas, né, dos reconstrucionistas. E essa mostra, tá dando, como naquele momento, tá dando, tanto o pessoal que estava dentro do Estado propriamente dito, né, como os movimentos estavam lutando por coisas muito parecidas, tá dando, como direitos trabalhistas, etc. Tá? O terceiro capítulo, a luta por democracia econômica, tá? Mais ligado, tá dando, ao trabalho dos sindicatos que começaram a reivindicar muitos direitos, tá dando, e alcançaram, tá dando, vamos dizer assim, coisas, tá dando, muito positiva para os trabalhadores. Aí ele vai mostrar no final do capítulo que isso aí tudo foi, tá dando, de certa forma, desmantelado, tá dando, pela própria natureza da economia. E o último capítulo, né, que ele vai mostrar, era o movimento, né, ali dos trabalhadores, um pouco à parte, né, do que ele mostrou no segundo capítulo e no terceiro capítulo, que era um movimento mais, vamos dizer assim, organizado por intelectuais de peso como Antônio Gramsci, tá dando, que buscavam uma transformação completa da sociedade. Tá? E aí ele vai se referir aos conselhos de fábrica, né, aos processos, tá dando, de formação de trabalhadores. Qualquer um trabalhador poderia, tá dando, participar desses conselhos de fábrica, etc. E no final, tá dando, teve, tá dando, uma contra-ofensiva, né, dos empresários, né, e do poder público, que também destruiu, também derrotou esse movimento. Esse, tá dando, é o contexto que a Clara Matei, tá dando, descreve nessa primeira parte do livro, né, agora propriamente dita, para entrar na segunda parte, que tá dando uma explicação exaustiva, está dando detalhadíssima, tá, do que significa o conceito de austeridade econômica, né, que para ela não tá dando, austeridade econômica do que ela usa aqui, não é simplesmente uma redução de gastos públicos, não é a questão de racionalidade dos gastos públicos, né? E aí está no livro, não dá tempo eu, né, fazer essa explicação aqui do que ela chama, está dando no livro aqui de austeridade. Mas o objetivo do livro, tá dentro, tem, além, tá dentro da leitura, né, para que os alunos possam, né, fazer esse exercício, né, de levantar questionamentos ou fazer perguntas, né, para que a gente tenha, tá dando, um processo, tá dando, de aprendizado ativo, tá dando, também é muito interessante para a gente entender hoje, tá dando, a teoria econômica de hoje. Essa teoria econômica que a gente estuda nos manuais, que foi reorganizada, né, nesses últimos 40 anos dentro do liberalismo, tá, tanto dentro dos manuais de macroeconomia quanto nos manuais de microeconomia. Eu, quando estudei economia, tá vendo, a macroeconomia era uma macroeconomia bastante diferente, tá vendo, das macroeconomias dos manuais de hoje, que está baseada essencialmente nos conceitos de expectativas racionais, taxa natural de desemprego, taxa de juros neutra, tá dando, e quando eu estudei, isso nem existia dentro dos manuais, né? E também os livros de microeconomia, tá dando, que também ajudam bastante, tá dando, a operacionalizar essa economia neoliberal da década de 80 para cá. Esse é um dos objetivos. E o segundo, tá dando, é entender algumas coisas que estão ligadas com a independência do Banco Central, o que isso significa, que eram os mesmos argumentos lá, né, de os especialistas, os economistas especialistas, né, os economistas técnicos, os economistas neutros, né, que foram ajudar, tá dando, o Mussolini, tá dando, a implantar o fascismo lá na Itália. Era isso que eu queria fazer, esse registro nesse finalzinho de novembro aqui, a gente se preparando para chegar em dezembro.